Estamos aqui de novo, de volta e com um convidado que eu tenho um orgulho tão grande dele ter aceito, porque nós temos referências na perícia criminal. E ele é uma dessas referências. Antes de entrar para a perícia criminal, ele já era responsável pela resolução de um dos casos mais emblemáticos que ele resolveu. Que a expertise dele, o olhar pericial, foi preponderante. E poder entrevistá-lo mais uma vez, conversar com ele, agora que ele está em uma nova jornada, levando a perícia mais à frente. Vocês verão agora ele, Ricardo Salada. Olá, Gigi. Prazer estar aqui contigo. A gente trocar umas ideias, esclarecer algumas dúvidas, alguns pontos de vista. Coisas que são muito saudáveis pra gente, né? A gente que trabalha dentro da perícia, sempre é bom a gente conseguir acrescentar algum conteúdo para nós, né? Então aqui anda uma troca de experiências, né? Bom. Aqui é a perita novinha, né? Porque eu tenho uns anos a menos do que você, né? Claro que na perícia a gente diz que cada experiência ela é única. Sim, sempre é um aprendizado. Isso. Então, o que eu aprendi nesses 10 anos de perícia, pode ser que alguém que tenha tido muitos mais anos, né? Muito mais anos, não tenha passado. Essa é uma realidade. Eu tenho um pouquinho mais que você, então. Um pouquinho? Quanto, Salada? Conta pra gente, quanto tempo? Vai fazer quase 30. Quais casos tu resolveste, Salada? Só conta aí pra essa galera aí. Não dá pra contar nos dedos. Dos emblemáticos. Eu sei que não dá pra contar nos dedos. Mas tu lembra... Bora aqui, rapidinho. De casos. Tu tem noção de quantos casos tu... Eu estimo que sejam aí, né, pela faixa aí dos 4.000. Acho pouco ainda, né? Não, acho mais. Será que... Não, mais. Com certeza mais. Eu falo que é uns 4.000 porque eu nunca contei, né? E a gente aqui em São Paulo, como eu trabalhei sempre, aqui são na capital nós temos especializadas. Então eu trabalhei muitos anos no crimes contra a pessoa, no DHPP, que eu chamo de morte matada. Então agora o DHPP está bem mais tranquilo. E trabalhei um tempo no crimes contra a pessoa, que aí entra todos os crimes, inclusive os do DHPP, né? Então aí também era meio corrido. E em São Paulo nós temos uma estrutura diferente de uma grande parte do Brasil, que é a perícia no mesmo local, né, caminhando juntinho ali com homicídios. Sim. É que pela formação da Polícia Civil, ela já prevê que os departamentos podem ter a sua equipe pericial, né? Então a gente tem aqui alguns departamentos grandes, que seria o DEIC, o DHPP, o DENARC, né? Então eles poderiam, dentro do interesse deles, ter a sua equipe particular. Isso, mas já vocês não estão subordinados a delegados. Não, aqui em São Paulo, administrativamente, nós somos separados. Isso. Então existe a estrutura que é a Superintendência de Polícia Técnico-Científica e existe a Polícia Civil. Embora nós peritos, a gente trabalha por requisições, né? E a grande maioria dessas requisições, solicitações de perícias, são realizadas por delegados. Embora tenha, às vezes, por autoridades militares, pelo Ministério Público, pelo Judiciário. Então, mas a grande maioria continua sendo atender às solicitações dos delegados, da autoridade policial. Isso. E você viu uma melhora na questão de resolução de crimes quando houve essa junção ou não fez diferença? Eu acho assim, o que eu notei é que, vamos dizer, de alguns anos para cá, houve um crescimento em termos de investimento tecnológico. E o que acontecia assim, vamos comprar um equipamento, então compravam um equipamento, mas não era feita aquela pesquisa, aquela consulta por pessoas que trabalhavam na área. E hoje ficam peritos encarregados de fazer a concorrência, a solicitação, a especificação do equipamento, para que esse equipamento novo que venha a ser adquirido é o que mais atende
a necessidade da polícia técnica. Então, esse contato do restante da equipe de investigação com o perito mais próximo, né, ali, então permite justamente delegar essa função a quem realmente entende. Sim, sim. É que normalmente se vai com as pessoas que entendem e se faz as consultas. Porque é como, né, consultar seus pares. Sim. Né? Então você acaba ficando mais fácil, porque todo mundo entende. Você não vai falar com uma pessoa, vamos dizer, um exame de balística, você vai falar com peritos que entendam sobre o exame de balística. Qual é a necessidade que existe dentro dessa área. Então é mais fácil você chegar a um consenso, né? Todo mundo é o técnico lá que está trabalhando. Além de já começar a aceitar o quê? Opa, há uma necessidade de equipamentos, de estrutura. Sim. Porque nos outros estados isso ainda é um pouco justamente por essa... Então, mas aqui em São Paulo a situação tá caminhando sempre bem nesse quesito. São equipamentos que estão sendo comprados, que são necessários, e assim eu diria até equipamentos de ponta, não a nível de Brasil. Acho que a última aquisição que foi feita foi um scanner digital a laser, mas com um software fantástico, um equipamento muito completo, ou talvez acho que o mais moderno que existe na atualidade. Então isso permite assim fazer uns trabalhos muito legais, que tem muito recurso. Então esse é um equipamento que foi comprado que fantástico. A utilização dele e o que se pode extrair, né? Isso aí para a gente conseguir ver na prática é fantástico. Já teve algum caso que usou ele? Sim, a reprodução simulada da favela da Paraisópolis, que morreram 9 pessoas, e que seria praticamente um trabalho que, de forma presencial, seria quase que impossível fazer, de tantos policiais envolvidos e também o tamanho da ocorrência. Então, não seria viável fazer num dia, seriam que ser vários dias, porque são muitas equipes em posições diferentes. E para depois você conseguir juntar tudo isso aí num trabalho só, seria até de uma difícil visualização. E com o software, com esse equipamento, você conseguiu fazer até uma situação dinâmica. Uau! Né? Do deslocamento das viaturas, das pessoas, das motos dentro da comunidade. Quer dizer, a situação que seria impossível. Inimaginável pela forma tradicional. Exatamente, não teria como. E você fazer tudo isso aí num trabalho, né? Será que esse caso vai estar no Perícia Lab? Não. Já tô querendo spoiler dos... Não, isso aí tem que ser um trabalho, uma apresentação só desse trabalho. Isso aí já gera assim um... É muito top. Caramba, muito top. Um documentário somente sobre esse caso. Sobre esse caso. Eu acho que foi o maior trabalho que o fabricante teve produzido com o equipamento deles. Caramba. Tu estiveste nesse caso? Não tive no caso, eu só acompanhei. Né? Então, quando foi feito o levantamento, foi uma equipe para fazer o levantamento em loco, em torno de 30 a 40 pessoas, vários scanners trabalhando simultaneamente, drone trabalhando simultaneamente, porque a comunidade é uma comunidade de risco, então você precisa ter um aparato também de segurança, né, para os policiais, para os peritos e investigadores, delegado, todo mundo. E foi feito num dia, para evitar estar sempre presente no entorno da comunidade. Foi chique, né? Em torno de 560, 700 horas de trabalho para fazer. Caramba! Então, praticamente um ano fazendo esse trabalho. Eu não tenho conhecimento no meu estado de um trabalho desse. Não, nós não tivemos uma situação dessa. Então, eu acho que o do fabricante, acho que foi o maior trabalho utilizando a ferramenta deles. Nós tivemos um caso que teria sido interessante o uso. Foi um incêndio que dizimou uma favela, né? Lá em Manaus. Foram inúmeras famílias, quilômetros e quilômetros de raio de ação, né, a partir do foco de origem, que foi a explosão de um
gás. Botijão de gás. Foi assim, uma coisa triste. Sempre então a engenharia sofreu, né, para fazer esse laudo. Imagino. E aí esse aí viria... faria uma ilustração bem mais fácil, né, para ser produzida do que em loco, né? Muito. E tu acreditas, assim, você que tem esse tempo todo de perícia, principalmente agora, né? Tá ali direto, acredito que com outros peritos que estão em posições de decisões. Será que vem a melhoria para a perícia nacional? Eu acompanho muito a nossa perícia. Sei de dificuldades de outros estados. Tipo um exemplo, em Goiás não existe o fotógrafo. Em Manaus também não tem. Na maioria não tem fotógrafo. E às vezes você trabalhar sem um fotógrafo, sem um auxiliar, sozinho realmente, é uma situação extremamente complicada. A gente vai para local que não tem nem policial. Então... Nós somos os únicos policiais. Então, para nós aqui, a gente sempre tem a Polícia Militar ou o Guarda Municipal para fazendo a preservação. Então, isso aí ajuda, porque tem a preservação do local, né? Então, a gente busca sempre um local o mais idôneo possível. Então, aí se faz necessária a preservação. Então, apesar disso aí, às vezes a gente ainda reclama da má preservação, né? Então, eu imagino não chegar no local onde você não sabe se foi ou não adulterado alguma cena de crime. Então, a gente tem o fotógrafo, tem o perito. Aí nós temos ainda a carreira do desenhista, né? Desenhista técnico pericial, que às vezes vamos dizer, para acompanhar nas reproduções simuladas e às vezes alguns locais que se faz necessário também. Na maioria dos locais, não, mas tem à disposição. Então, tá sempre se investindo na qualidade dos fotógrafos, na qualidade dos equipamentos, no treinamento. Então, as pessoas têm que também estar demonstrando interesse em fazer o trabalho legal. Isso. Né? Porque não adianta eu sei fotografar, mas puxa, vou ter que fazer de novo. Não, o fotógrafo tem que ir, tem que participar, tem que se envolver na cena do crime, não é só fotografar. Não, que é o olhar dele também, né? Mas aí com o tempo ele também vai aprendendo. Se ele não desenvolver esse olhar investigativo, olhar pericial da coisa... Não resolve. Então, eu diria que existe um bom relacionamento, assim, de uma maneira geral, entre os peritos e o fotógrafo, dentro da equipe pericial. No caso do DHPP, ainda com toda a equipe de investigação, com os delegados, com escrivães, que afinal todo mundo tem um objetivo, esclarecer o crime. E cada um tem uma função. Né? O perito é analisar os vestígios. A equipe de investigação são testemunhas. O que eu digo assim, são praticamente investigações distintas. Isso. Que devem convergir para o mesmo ponto. Quando você converge tudo certinho, tá maravilhoso. Aí nós temos a possibilidade de um resultado real. Com certeza. Agora, Salada, sobre aqueles casos emblemáticos. Vamos lá Quantos foram? Eu não sei, Gi, porque o que eu digo assim, emblemático... que tá mais emblemático, assim, vai ser sempre a menina que planejou a morte dos pais. Sim, teve o caso do Suzano também. Tem. Né? Tem o Suzano, tem a família que morreu intoxicada, que foram a família inteira. Morreu, botaram um aquecedor. Eu não lembro desse. Se pergunta, né? Botijão é encanado, o gás. Né? E o que acontece? No condomínio popular, era gás de botijão, só que a distribuição para os apartamentos era encanada. E a pessoa assim, o gás é encanado. E comprou então para outro tipo, o aquecedor para gás encanado. E não para o tradicional botijão, que é um gás um pouco diferente. E morreu a família inteira. Então, morreu a família vomitando dentro da casa. E aí foi praticamente esclarecido, né? Porque a gente achou que podia ser algum tipo de veneno. Sim.
e foi esclarecido pelo pessoal do ML. Então a gente foi no ML, então conversamos com o médico legista e ele falou assim que a intoxicação pelo monóxido, né, dava aquela cor vermelho rubinante. E estava ausente nesse caso. Não, a cor vermelha, porque não fica aquele... sim, do monóxido, sim. A vítima não fica aquele vermelho mais escuro tradicional. Isso. Então ele estava com uma das vítimas ainda aberta, aquele vermelho vivo, vermelho. E isso aí é típico. Do monóxido. E não do envenenamento. Exatamente. Que fica mais aquela coisa mais roxinha. Não, mas estava assim um vermelho muito vivo. Aí a gente conversou, ele, tá aqui, ó, tá claro. A conversa que a gente vai aprendendo, né? Aí vem os peritos da engenharia também. Sim. Aí junto com o local de crime. Os peritos de local. Então, mas aí foi pelo perito da engenharia, constatou, inclusive o perito da engenharia, na época, ele falou que isso é uma reação extremamente rápida pela essa queima errada do gás. Ele falou assim, não, isso aí, alguns minutos já pode causar isso aí. Então, até ficamos muito surpresos com a posição do engenheiro. Então, aí tudo concatenou. A gente fez uma vistoria, aí foi a engenharia, junto com o ML, né, e fechou assim tudo de uma forma extremamente esclarecedora, né? O problema foi a compra do aquecedor errado. E aí, em decorrência de talvez uma falha em um desses processos da investigação pericial que mostrasse o contrário. Sim, né? sim. Com certeza. Quantas perícias no Brasil? Aqui até que é fácil, porque o IML, o perito da engenharia, não necessita de tantos equipamentos assim. Sim. Para esse tipo de perícia. Agora, outras perícias, outras dificuldades. E quando nós não temos os equipamentos? E quando existe a necessidade de equipamento... o perito tem que começar a brigar. Porque mas é a verdade. A gente não pode... Se há necessidade de algum equipamento, eu tenho que começar a pedir para o chefe, precisa desse tipo de ferramenta, né, para se chegar a uma melhor conclusão. Então, eu sou desse ponto de vista, tá? Tem que brigar mesmo. Tem que brigar. Porque o que acontece? O que a gente não pode ficar é ficar calado diante de uma dificuldade que pode ser resolvida. Se for uma coisa que não tem como resolver, eu quero pelo menos deixar documentado. Mas esse tipo de situação, via de regra, pode ser resolvido. O problema, às vezes, que as pessoas não fazem, elas não brigam, não põem isso aí no papel, não mandam adiante. Então, essa deficiência permanece dentro da equipe, vamos colocar assim, durante sei lá quantos anos, e todo mundo às vezes sentindo a necessidade, ninguém quer, não vou, sabe? Não, tem que brigar, tem que botar no papel, é uma coisa que um equipamento que está fazendo falta e é necessário, tem que se brigar. Você falou aqui um ponto importantíssimo. Ainda mais agora que tem tantos cursos de formação, né, por conta aí de época eleitoral, né? Vieram quase todos os concursos agora, né? Sim. Então, muitos peritos chegando novos vão se deparar com N realidades. Aquele que se deparar com aquela realidade triste, sem equipamentos, sem material, começar a fazer anotação, né? Sim. Porque eu lembro, pelo menos na minha fase, na minha época, é muito aquela coisa, não vou escrever nada, não vou me meter nisso, não quero me envolver. Olha, eu vou dizer assim, Gigi, o estado de São Paulo, nos últimos anos, tem tido uma mudança muito grande. Antigamente, a gente queria algum curso dado pela academia e simplesmente não se tinha previsão de quando ia sair esse curso. Hoje, nós temos o ano inteiro cursos de especialização em todas as áreas. Então, tem desde a área estrita, bem pericial, de armamento, de tiro, de investigação. Então, sempre está saindo cursos para melhora
não só da perícia, mas do todo o corpo policial como um todo. Então tem investigação de telefone, de buscas em telefone, tudo que a gente pode imaginar tem com uma constância bem razoável, coisa que antigamente não tinha. Antigamente surgia um curso, 20 vagas, tinha 200 candidatos. Hoje os caras vê que tem 200 candidatos, eles começam a fazer, em vez de fazer uma turma, eles fazem 3, 4 turmas. Que bom! Aí faz assim, com uma sequência, terminou um curso, faz já 3 cursos, terminou um, já vem outro, vem outro, vem outro. Para atingir o máximo de servidores, né? Exatamente, que sejam interessados. Então, isso. Realmente, nesse aspecto, aqui em São Paulo, deu uma melhorada muito grande, muito grande. Agora, sobre isso e o Perícia Lab, uma pergunta para você. Você acredita que com esse documentário, que está muito lindo, trazendo o quanto os exames periciais, uma estrutura legal, que é o que vocês mostram no Perícia Lab, é necessário para a resolução de crimes, poderá auxiliar na mudança em todo o Brasil? Essa série que foi realizada, primeiro, ela traz a perícia brasileira, né? Não é um fato fictício, foram fatos reais. E aí nós tentamos demonstrar que parte da perícia foi utilizada em cada caso. Então, sempre falando que o perito de campo é importante, mas existe uma gama enorme de peritos que estão atrás, em laboratórios, que muitas vezes também dão sangue para obterem os seus resultados e que nunca aparecem. Então, muitas vezes o perito, o que adianta fazer uma coleta extremamente cuidadosa de uma amostra que vai para o exame de DNA, se eu não tiver um laboratório com tecnologia de ponta, com peritos treinados, não vai me resolver nada. Exatamente. Eu não vou chegar em conclusão nenhuma. Então, quer dizer, eu preciso desses laboratórios, dessa infraestrutura. Então, não é só o perito de campo é importante, mas não é só ele. Existe todo o restante da equipe, os que ficam nos bastidores e, como você disse, dão sangue. Sim, então, vamos dizer, é o laboratório de DNA, é o de química, é o de biologia, é o de da balística. Né? Então, tudo eu tenho que usar, porque hoje em dia se fala... Tudo tem que ser analisado por um especialista da área. Não adianta falar, olha, essa arma funciona. Não, o pessoal da balística tem que dizer, eles têm que testar. Sim. Né? Se ela está sendo efetiva, se a repetição dela está funcionando. Então, aí vem um laudo, para nós, às vezes, um laudo, um relatório de análise do que foi feito, de como foi feito, e dando uma posição. Então, a gente consegue elaborar um laudo com muito mais segurança, muito mais completa, né? Tendo todos esses laboratórios, vamos colocar assim, de forma à disposição da necessidade do perito de campo, do local que está sendo atendido. E o que não tem no Instituto, existem as universidades. Nós ainda temos uma grande ajuda, o prédio do IC do lado da USP. Uau! Né? Então, se conhece, entre em contato com o pessoal da USP, que sempre se põe à disposição para dar a ajuda necessária. Quantas tecnologias já surgiram dessa colaboração? Teve um caso que também foi polêmico, que foi o caso da Mércia Nakashima. Sim. Né? Que o perito teve a ideia inicial dele foi analisar resíduos dos sapatos, né? do Misael. E nesse resíduo, nessa análise, foi para uma perita de laboratório que, com toda a preocupação, ela que a gente chama de fístula, seria uma partícula muito pequena de uma alga. Olha, um microvestígio. Um microvestígio. E aí, uma outra perita conhecia o Dr. Bicudo, né? Um cara assim, eu digo, mega hiper blaster
né? Da área, né? Da área, conhecido a nível mundial, em termos de trabalhos e publicações, que determinou que aquela alga só dava naquela represa determinada profundidade. Então, quer dizer, colocou, se não o dono do sapato, mas colocou o sapato dela naquela região, né? Porque a gente não pode dizer que foi ele, porque a gente não sabe quem estava usando. Isso, mas o sapato esteve ali. O sapato esteve lá, com certeza. E aí foi, acho que uma das provas que ninguém conseguiu contestar, até pelo Dr. Bicudo, que era uma sumidade nessa área. E pela busca dos peritos. Que é o perito Patório, que teve a ideia da análise do sapato, a doutora Sumara, que teve a pesquisa e encontrou essa fístula. Se não tivesse tido esse olhar minucioso... Exatamente. Isso aí podia passar. Isso. Então, daí é importante, mais um fato da importância dessas equipes. Tem uma boa notícia, tá? Tem uma boa notícia. O Brasil está se juntando para microvestígios. É importante. Eu tô sabendo. Tá sabendo, né? Aqui em São Paulo foi feita uma comissão. Olha, no Rio de Janeiro também. Aqui já foi feita uma comissão. A doutora Mônica, a doutora Janaína, tem nomes assim muito legais e que estão unindo forças para esses vestígios tão minúsculos serem vistoriados com muito mais eficiência. A perícia evoluindo. Isso. Né? Porque o macro já está ficando, vamos botar assim, fácil demais. Então vamos pro micro, né? Que ninguém vê, vamos ver que técnica, tecnologia, o que vai mudar. Eu acho que é evolução. Só pelo fato de ter a preocupação, já é válido. Agora, já estão formando as comissões, está caminhando, não está parado. Isso. Então, só voltando à Perícia Lab. Opa! Né? Então, o que acontece? Todos os episódios foram feitos de casos reais. Daqui de São Paulo? De São Paulo. E se demonstrando cada um o que se utilizou da perícia na colaboração pericial para formar uma prova técnica ou para auxiliar no esclarecimento do crime. E então, o que acontece? Não é a ficção que a gente vê esses CSIs da vida, que eles são crimes fictícios, atores fictícios, não. Foi eu e a Thelma, que a gente trabalha junto há 2000 anos, né? E a gente tem uma boa afinidade, e então acho que tá ficando legal. É uma dupla que dá muito certo. A gente briga, a gente se xinga. Faz parte, né? É um pouco mais assim do que ser colega de trabalho. Então existe uma afinidade muito legal entre a gente. E ela tem um olhar muito bom. Então, esse é o que a gente também espera do fotógrafo, né? Isso. Não pode ser... O fotógrafo não é uma câmera de pé com pernas. O fotógrafo, ele pensa, ele age, ele tudo, né? E até ajuda na perícia. Isso, ele faz a leitura, né? Sim, com certeza. Eu acho que aí faz parte realmente do fotógrafo técnico pericial. Então daí também a importância, né? Mais gente analisando, mais gente vendo, às vezes pontos de vista diferentes, né? Aí eu digo, prevalece aquele que convenceu o outro. Isso. Né? Se tirar foto de todas as visões, todos os ângulos, depois, vamos aqui. Naquela situação que a gente não consegue chegar a uma conclusão, tira hoje com máquina digital, tira 300 fotos e vamos analisar na base depois com todos os peritos. Que é o que acontece na maioria das vezes, né? Sim. Que a conclusão ela não ocorre ali, como no CSI. Eu acho que faz parte, porque eu sempre digo, ninguém sabe tudo. O cara que falar que já sabe tudo, não sabe porcaria nenhuma. Eu digo assim, é sempre um aprendizado. A perícia é um aprendizado no dia a dia. Então, vamos dizer, cada dia a gente aprende um pouco. Aí quando a gente acha que está sabendo, aí vem uma nova área que você vai ter que fazer um outro aprendizado, mudar muito conceitos e aprender mais.
uma nova experiência, um novo caso que vai te mostrar que, opa, até aqui eu achava que só isso poderia acontecer. Mas esse caso me provou que não. Não, o que eu fiz não foi o suficiente. Isso, também né? isso. Então, eu vou precisar buscar mais. Você tem que buscar mais. Eu digo, todo mundo erra. O que não pode é repetir o erro. Isso. E nem ficar sem corrigir o erro. Não. A gente corrige para não acontecer de novo, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Aí o cara chega, puta, fiz uma besteira, não fiz isso. Ah, você descobriu que você fez de errado? Sim, então não erra. Não erra mais. Isso. Né? Porque cagadas existem. Existe. Só acho que não tem ninguém que não tenha feito vamos botar assim, uma merda muito grande. Todo mundo fez, não tem quem assim, não, nunca errei, nunca fiz, não sei o que. Pá, então, quem falar que nunca errou, nem a capacidade de ver o erro dele, ele tem. Boa. Se diz que nunca errou porque nunca nem viu o erro dele. Agora, conta um pouquinho pra gente, porque esse caso é que eles vão perguntar, eles querem saber. Até porque a pessoa hoje já tá, né, no semiaberto. Caso Suzana. Hoje ela faz biomedicina. O único que ela não conseguiu levar na lábia foi o Ricardo Salada. E hoje ela tá fazendo biomedicina. Será que ela vai querer ir pelo caminho da perícia judicial? Eu diria o seguinte, não sei se como perita ela teria um resultado tão bom como se ela fosse investigadora. Porque é uma pessoa extremamente sedutora. Ela tem a arte da sedução nata. Ela te seduz que você fala e você faz o que ela quer. Caramba, é desse jeito? Olha, ela é tão assim... Há um tempo atrás eu estive conversando com um psicólogo que foi fazer uma avaliação com nela, né? E ele levou outra psicóloga para ele não ir sozinho. Caramba. Então foram 2 profissionais, porque aí a sedução fica mais difícil. Imagina se você quer conseguir seduzir 2 profissionais de uma forma simultânea. Aí fica mais difícil ela conseguir. Mas veja a preocupação do profissional. Quando ela cometeu o crime, ela era uma amadora. Depois de 20 anos, ela virou uma profissional. Ainda mais dentro do presídio. Exato. Porque você veja... Ela vai pra Tremembé e seduz o Sandrão, que era casado com a Elise. Para saidinhas do semiaberto, ela se envolvia com os parentes das outras presas. Porque aí ela tinha o endereço para dar nas saidinhas. E é tudo assim é uma coisa fantástica. De ser analisado. De ser analisado, E segundo consta, uma das últimas avaliações que ela teve... foi dado assim como traços de psicopatia. Aí não me disseram se eram traços superficiais ou profundos. Só falaram traços. E todo psicopata precisa de um gatilho. Que a gente não sabe, cada um tem o seu. Isso. Então, pode cometer crime novamente? Se for alguém com traços psicopáticos, se descobrirem ou mexerem no gatilho, pode. Acredito que não tenha sido dado como a periculosidade dela, como uma pessoa com periculosidade, porque ela está saindo, ela está com autorização para estudar biomedicina. Então, acredito que... Ela tem muitos fãs, tá? Na universidade. Sei. Eu tenho até fã-clube no Instagram. Não precisou fazer nada para ser aceita. Não. Só ela, mas só precisa ser ela, mas no mau sentido, né? Não é no bom sentido. Não é no bom sentido. É no mau sentido. E sobre o caso Suzano? Como foi que tu te sentiste, Salada? Qual desses casos que eu comentei? Não, do Suzano foi o da escola. Existe um distúrbio. O problema é que, às vezes, as pessoas dão sinais desses distúrbios, mas ninguém consegue ver. Porque ninguém resolve cometer um atentado. Isso já é um atentado, não é nenhum homicídio, é um atentado à estrutura educacional
de uma hora para outra. A pessoa tem que estar vindo dando algum sinal, só que esse sinal não é observado. Na medida que você tem jovens com algum transtorno, algum desvio, que também teria que ser avaliado por um profissional da área, mas eu não acredito que sejam pessoas normais. Nenhuma pessoa normal consegue simplesmente fazer um plano. Elaborar. Um plano desses, simplesmente para execução de jovens. Algum problema aconteceu, os dois deveriam ter algum trauma, algum desvio de conduta, alguma coisa para chegarem a fazer um plano e colocá-lo em execução. Tudo foi elaborado somente por eles? Olha, eu acho que em termos de plano de agressão, eu acredito que sim. Porque você tem que ter alguma coisa mais profunda, um trauma, para você conseguir executar. Porque alguém planejou, eles foram executar, eu acho que eles têm que ter algum trauma interno para fazer uma coisa dessas. Porque você simplesmente conseguir entrar numa escola e começar a atirar nas pessoas, sabe, sem que elas tenham feito nada, não pode ser uma pessoa normal. Não acredito que seja uma pessoa normal. Então, eu tenho algum desvio, tenho algum trauma, tem alguma coisa mais profunda nesse tipo de atitude. Mais recentemente, de uns 2 anos para cá, começaram a sair algumas reportagens sobre desarticulação de planos de ataque às escolas, que estavam sendo elaborados por adolescentes, né? E se descobriu que grande parte desses planos, eles não estavam sendo elaborados sozinhos. Tinham grupos adultos, né? Os incels, os MG Towns, que são aqueles homens mais extremados, né? Que possuem um sentimento de raiva contra mulheres, que de alguma forma eles se encontravam com essas crianças, adolescentes em grupos de internet. Elas eram ser induzidas a praticar esse tipo de crime. Exatamente. Então, essa situação dessas pessoas que fazem esses planos de uma agressão, talvez gratuita, ou contra pessoas inocentes, eu acho que essas pessoas, quem faz esse tipo de plano, deve ter algum problema. Apesar do ser humano ter uma cabeça difícil de você conseguir uma interpretação melhor, eu acho que as pessoas que fazem isso, eu acho que deve ter algum desvio, algum trauma, alguma coisa profunda que os levam a, vamos dizer, como se fosse ajudasse a descarregar ele. Tem um monte de ser humano que tem a psicopatia. Só que nem todos matam. Não, e nem toda psicopatia é mortal. Isso. Né? Existe a psicopatia do poder, do dinheiro, da esperteza. Existem vários tipos de psicopatia. Há estudos que mostram que onde estão em maior número os psicopatas? Polícia, política e tráfico. Depois o seguinte, dependendo da tua formação e do teu nível de psicopatia, a gente recebe freios. O freio moral, o freio religioso, o freio educação, freio sociedade. Então nós vamos recebendo freios. O meio vai ajustando algumas coisas. Que às vezes aquele teu problema de psicopatia fica guardado lá no fundinho. Pode vir para fora algum dia? Pode, mas é mais difícil. Agora, se esses freios conseguirem ser rompidos, vamos botar assim na caso Suzane, para ser rompido de novo é fácil. Sim, você teria que ter um autocontrole fora do comum. Exatamente. É aquela pessoa que uma vez o cara era uma pessoa normal, matou uma pessoa... Gostou da sensação. Então, só precisava daquilo, né? Exatamente, foi a primeira. Aí ele falou que passou a gostar de matar a pessoa.
Então aí o popular, fiquei com sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Né? Quer dizer, ele gostava de matar. Eles tinham prazer em matar outras pessoas. Só descobriu isso a partir do primeiro. A partir do primeiro, exatamente. Então, é difícil. Como é que a gente vai fazer uma prevenção? Arranjar profissional para fazer uma avaliação precisa de grande parte da população. Aí de parte das vezes, aí tem aquela parte da população que nunca demonstrou nenhum sinal. Pode ter alguma coisa bem protegida lá atrás. Isso. Como é que se faz? Não faz. Esbarra, inclusive, no jurídico, né? No legal. Sim, em termos de presos. Às vezes não fazem. É o caso, às vezes, a pessoa que é um pedófilo. Dentro da prisão, ele é um santo. Claro, não tem criança. Aí o cara sai, começa a ver criança, o cara vem aquela tara dele por criança. Que vai ter na rua. Lá dentro ele é um santo, bom comportamento, nunca teve problema nenhum. É até elogiado. Mas então, cadê a avaliação? Quantas pessoas que deveriam, antes de ter um semiaberto, alguma coisa, deveriam passar por uma avaliação, uma ou várias avaliações, né? Às vezes uma não é nem o suficiente para se ter uma conclusão. Nós temos casos dos que têm avaliação, são soltos e ainda causam problemas. Ainda causam problemas. Como aquele maníaco lá de Brasília. Então, mas é que é difícil, porque tem pessoas que... Por isso que eu digo assim, não é às vezes numa avaliação. Às vezes você tem que fazer uma série de avaliações, tem que fazer um acompanhamento com a pessoa. Avaliado por um profissional, daqui a pouco avaliado por outro profissional, aí volta o primeiro, avalia um terceiro, para se ter uma posição de vários profissionais, da evolução do comportamento das pessoas, o desembaraço dos problemas da mente dessa pessoa. Então, eu sei que é uma situação que é extremamente complexa. Eu acho que teria que ter um investimento muito grande do Estado para, não vai que eliminar, mas para conseguir minimizar tipos de crimes em função de uma não avaliação. Começar com investigação com um profissional, psicologia forense. Sim, psicólogo forense, que nós não temos praticamente em todo o Brasil. Teria que ter uma... Mas esse psicólogo forense tem que existir a carreira, ver aonde que ele vai ser colocado dentro do judiciário, dentro de uma polícia técnica, definir uma colocação, definir uma estrutura, padronizar a parte de avaliação, de testes, porque existe, dentro da psicologia, existem vários testes, cada um é mais apropriado para determinada situação. Então, eu sei que é uma coisa extremamente complexa. E o Brasil está começando a se abrir agora para as questões psicopatas. Seriais, que agora, não que nunca tenha existido, mas agora a polícia está começando a ver a situação e dizer, isso aqui é possível. Sim. Normalmente já tarde demais, né? É que, infelizmente, só se consegue determinar, vamos dizer, um serial depois que ele comete vários crimes. Isso. Se ele cometeu uma vez, não é um serial. Então, aí dentro do serial, o problema que existe, ao meu entender, começa das polícias, as informações são estaduais. Sabia que você ia dizer isso. As informações são regionais. Então, devia ter, como estão fazendo banco de dados de DNA a nível nacional. Agora balístico? Então esses casos deveriam ser nacionais. Ter um banco de dados nacionais. O que se tem do serial, as informações das vítimas, o modus operandi, a assinatura, para poder... Homicídio e estupro, vamos para banco de dados. Tem que ser. Como já tem na França. Na França tem bancos de dados. Em outros países tem bancos de dados. Mas o que eu vejo assim, o que é importante, né? Apesar de não se ter, o mais importante é começar.
Então, dentro se começa a se fazer algum trabalho, é porque que já vira necessidade. Então, começar a fazer, já começou a andar alguma coisa. Então, eu vejo, dentro do que começou a andar alguma coisa, o nosso RG nacional. Puxa, se briga com isso aí há tantos anos, há 30 anos brigando que se fala em RG nacional, que é um absurdo você ter essas informações de forma estadual. Cada estado poder ter um RG. É um absurdo. E ainda eu acho que o RG deveria estar junto com a sua habilitação. Porque quando você renova a tua habilitação, você tem que renovar todos os teus dados, onde você mora, não sei o que, a foto, papapá. Então, ia obrigar a pessoa a fazer, entre aspas, um RG novo a cada vencimento da sua habilitação. Então, você vai estar sempre com um RG atualizado. 5 anos, então a cada 5 anos você atualiza. E todos os seus dados, todos os seus dados, básicos. Exato. Então, acho que seria uma situação de se obrigar o Estado a ter essa atualização de dados. Porque se botar um RG que você não vale, sei lá, por 10 anos, 15 anos, sei lá quanto tempo vai valer, aquele tempo todo pode estar desatualizado. Né? Eu, quando olho minha habilitação de um tempo atrás, eu falo assim, putz, eu era tão bonito, fiquei tão feio, né? Tô piorando, só fico mais feia cada vez. Meu RG era de 12 anos de idade. Nossa. Nossa. Eu andava com ele até outro dia aí. Mas então não faz tanto tempo assim que você tirou. Deixa quieto. Agora eu tive que mudar, né? Você disse que eu sou uma camaleoa. E o pior é que Gigi. Você muda, seu rosto muda. Eu tenho que ter um RG pra cada cabelo, pra cada né? Você vai no cabeleireiro e faz um RG novo, né? Isso aqui não é arte de engano não, tá? Inclusive, segundo os estudos, eu já passei da fase psicopatia feminina. Os estudos contam que para as mulheres, a fase limite é até os 40 anos. Se não desenvolver até os 40 anos, a tendência é não desenvolver. Gigi, você tá com 30 e poucos. Você tá com 30 e poucos, vai, Gigi. 41, Salada. 41. Viu? Já passei da fase de risco. Eu já passei até da fase do infarto. Fulminante. Mas não teve não, né? Não, passei ileso. Passou ileso. Opa! Agora só tá na tranquilidade. Mais ou menos. Tá aposentado? Né? Não, ainda não. Vai aposentar quando? Olha lá, dizem que não. É pra eu não falar. Nunca. Não aposentar nunca. Não, é assim. Eu posso aposentar dentro da forma como perito oficial. Isso, mas jamais. Parar de trabalhar é outra história. Jamais. Porque parar de trabalhar Como é que... não tem jeito. Não tem jeito. Não tem. Eu vejo assim, como assistente técnico, como palestrante de cursos e de consultoria, como professor. Até como é que a gente chama? Que não é o apresentador é o Ramiro, né? Você virou uma estrela. Virou uma estrela, Salada. Você virou uma estrela. Você tem noção disso, Salada? Não. Você e a Thelma viraram. Vocês têm noção do que vocês estão fazendo pela perícia? Todo mundo agora conhece, sim. E vem conhecer mais a perícia e vocês. Olha, Gigi, eu vou ter que ver todos os capítulos de novo. A ficha ainda não tinha caído, não, Salada? Não, cai não. É que assim, Gigi, eu sou uma pessoa assim, acredito, me considero uma pessoa extremamente simples em tudo. Você é uma pessoa assim. Nas coisas que eu faço. Então eu vejo tudo assim tudo com uma tamanha simplicidade.
o trabalho, o conhecimento. Tanto é que eu gosto de conversar com pessoas, transmitir aquilo que eu sei. Eu não vejo assim, eu sei, eu não vou passar para ninguém. Não. Eu vejo assim, não gosto de passar para quem não tem interesse. Agora, aquela pessoa que quer aprender, que quer ver, que não sei o quê, tem o maior prazer em estar passando o conhecimento que eu tenho. E não existe aquela assim, não, isso aqui eu não vou falar. Eu falo, não tenho medo de transmitir o conhecimento. Eu acho que isso aí é uma ajuda na evolução de pessoas. Eu já ouvi falar assim, puta, quero ser que nem você. Não, você não vai ser que nem eu, você vai ser muito melhor. É exatamente isso. Né? Você vai ser muito melhor. Não te limita ao que eu sou. Você tem muito mais pra frente. Né? Você vai se limitar, minha pessoa não, vai passar longe. Né? Vai olhar lá pra trás e sabe? E as pessoas, às vezes, elas assim, não, eu não sou... até pela evolução toda da tecnologia, a gente pegou uma fase de tecnologia. Eu falo que a gente tinha que examinar se era sangue. Eu falo, olha, o superóxido de hidrogênio. Eu não podia falar que usou água oxigenada. Né? Seria uma coisa muito comum. Aí, às vezes, pingava no cimento. Putz, cimento também ferve, né? Mas para ver se era matéria orgânica. Hoje você tem testes específicos. Depois veio o luminol, que a gente só via na televisão. Hoje a gente precisa fazer luminol em não sei quantas casas. Tá lá, a gaveta tá cheia. O próprio pesquisador brasileiro já produz. Então, mas eu tenho a dizer... Eu digo assim, nós temos à disposição... Precisa fazer luminol em 50 lugares. Eu tenho material para fazer. Antigamente a gente via na televisão e, nossa, como é que é isso? Como é que funciona? Olha que maravilha. Não, você vê para teste para sangue, você vê o luminol, laboratório de DNA com tecnologia de ponta, os caras fantásticos. E o pior é que, apesar de ter uma tecnologia, está evoluindo. Não está parado naquela situação que quando começou. Hoje está 1000 vezes mais eficiente do que quando começou. E aí a gente vibra com os resultados, sabe? Você conseguir um positivo, né? Vamos falar, deu match, para mim deu bingo, né? Acho que quando fecha um local com alguma coisa que a gente tenha participado disso aí, eu digo assim que pro perito de campo, quando recebe os resultados, é um orgasmo, né? Aquela satisfação enorme, sabe? Eu consegui, eu coletei, eu não sabia se ia dar certo, mas eu tive o olhar, mandei e deu positivo. Olha que alegria quando isso aí acontece. E aí, às vezes, você fala assim pros colegas, peguei desse tal material aqui, olha, deu positivo, olha o resultado. Então, nossa, vou cuidar também para ver. Então, isso entusiasma, com contagia. certeza, é isso. Então, eu acho isso aí muito importante. A evolução tá aí, tá caminhando, e nós estamos caminhando também. Então não se compara aí um crime que antigamente era único e exclusivamente da experiência do perito. Hoje é a experiência do perito mais grandes tecnologias. Exatamente. Que vão se complementar. Então não é só o perito de campo que olha, isso, essa situação. Não, você tem um investimento, um olhar cada vez de maior cobrança pelos resultados de todos os laboratórios que você tem atrás, porque você sabe o que é possível. Então, tem que dar também o resultado. Essas pessoas também têm que evoluir, tem que te dar o resultado que você quer. A quem é muito dado, tem que ser muito cobrado. A gente pede tanto. Sim. Então, tem que dar a contrapartida, com que certeza, é o resultado. Com certeza. Seja positivo, seja negativo. De preferência positivo. Depende do ângulo. Certo. Tá certo.
Que gostoso essa conversa. Que gostosa essa conversa, viu, Salada? Eu só sou gratidão. Porque eu sei que a sua agenda, ela é puxada. É corrida, tá corrida. E agora, então, só vai ficar mais puxada. E você tem muito a difundir. Eu vejo você no curso de graduação da USP de Ribeirão Preto, dando palestras. E eu acredito que em breve, se Deus quiser, teremos um padrão de curso de formação para todo o Brasil. E nomes como o seu têm que estar para todo o Brasil. Yes! Eu tô dizendo isso aqui que eu prevejo isso. Isso aqui é uma previsão. Uma previsão que não é possível, entendeu? É uma previsão. Que futuramente todos estejam alinhados de norte a sul. A começar pelos cursos de formação. E ter como professores profissionais como você. Obrigado. De norte ao sul. Vamos lá. Olha, gratidão pela tua presença, por tanto conhecimento, por tanto aprendizado. Não somente para quem nunca viu perícia, mas existem colegas que nos seguem, que acompanham. Para mim foi um aprendizado muito grande. E eu quero colocar em prática cada vez mais, principalmente os teus ensinamentos de constância e aprender sempre. O nosso aprendizado diário. Se você quiser dar uma palavra final, esteja à vontade. Gigi, eu fico aqui de uma forma assim muito agradecida. A gente conversa a uma distância um pouquinho grande. De repente você está aqui, querer conversar comigo, dessa oportunidade da gente se conhecer frente a frente, né? Acho que é uma experiência assim, muito legal, muito enriquecedora. Sou uma pessoa que te admiro. Opa. Né? Pelo teu trabalho, pelo teu desenvolvimento, pelas situações que você possa, preocupação que você tem, né? Como pericial influencer, né? Que é chique. É chique, aí vocês trabalham e eu apareço? Não, agora influência, para. Chego lá. Tô influência. Né? E eu acho que poder apresentar cada vez mais, difundir cada vez mais o trabalho pericial, acho que pra gente é uma coisa muito gratificante. Né? E fazer quem quiser, alguma informação, o meu Instagram, Perito Salada, né? Alguma dúvida, alguma pergunta, respondo o mais breve possível. Então... Palestra, curso, aí a gente estamos montando algumas coisas bastante interessantes. Uau! Fiquem de olho nas redes sociais dele, porque novidades já sentiram aí. Teve spoiler. Vem aí. Vem aí, certeza. Até o próximo.